Fala, galerinha! Terminando agora a nossa terceira aula sobre a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Nós vimos aí duas aulas muito legal, muito importantes sobre essa guerra. Agora a gente vai ver a terceira aula, que vai ser culminar com o fim da guerra, né? Quando o eixo vai ser derradeiramente derrotado pelos aliados. Beleza? Então vamos lá, fica de olho aí, fica aí atento. No ano de 1941, os Estados Unidos ainda não estavam na guerra. Ele estava concentrado com suas tropas, com seus navios na ilha do Havaí, que pertence aos Estados Unidos, em Pearl Harbor, e eles vai ter um ataque surpresa do Japão. O Japão concentra todos os seus portas-aviões e, de surpresa, eles fazem um ataque a Pearl Harbor. O que é tão surpreso nisso? Porque a região que os Estados Unidos estavam na sua base em Pearl Harbor não é tão profunda. Então ela é fácil de detectar submarinos. Então eles imaginaram que nunca seriam atacados ali pelos submarinos ou navios alemães ou que seja dos japoneses, né? E o Japão já estava atravessado com os Estados Unidos na garganta, porque na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos dominou todo o território econômico que pertencia, que o Japão tinha conquistado, aquelas regiões ali na Ásia, e os Estados Unidos dominou aquela maioria daqueles países ali em termos de economia, de comércio. E aí então o Japão prepara um ataque, concentra todos os seus portas-aviões, com os seus aviões, o Zero, né, que eram aviões muito velozes, ultrapassavam 300 km por hora, e nesses ataques ainda tinha os pilotos japoneses e tinha aquele código de samurai, né, que eram os pilotos kamikazes. Então quando eles levantavam o voo, se fosse atingido, ou se acabasse o combustível, qualquer coisa assim, eles não tentavam voltar. Eles miravam, apontavam seus aviões em algum alvo e jogavam seu avião em cima daquele alvo. Então, os pilotos kamikazes, né? São os pilotos suicidas. Então, foi um ataque sem aviso, sem nada, e destruiu os navios que estavam ali ancorados, né? Com os marinheiros, né? Cada navio com cerca de 1.000, 1.500 soldados, e morreu muita gente ali. O presidente Roosevelt, no dia seguinte, no dia 7 de dezembro, foi o ataque a Pearl Harbor, e no dia 8 de dezembro, o presidente Roosevelt ele deu uma declaração e declarava oficialmente guerra ao Japão. Nesse dia ele falou que, nesse discurso aos repórteres, ele disse que aquele dia ficou conhecido como o Dia da Infâmia e que aquele dia nunca seria esquecido pelos norte-americanos. E aí então os Estados Unidos, que não estavam na guerra, entra oficialmente na guerra. Nisso os Estados Unidos faz um decreto, que é o decreto de estado de guerra, onde o presidente obriga as indústrias automobilísticas a atender às necessidades do exército, ou da marinha, no caso, da marinha norte-americana. Então eles vão começar a ser obrigados a produzir materiais bélicos para guerra, para eles estarem com um arsenal bem potente na guerra. Logicamente que com a entrada dos Estados Unidos, os aliados vão ficar mais potentes, né? Você tem agora Inglaterra, França, União Soviética e os Estados Unidos, grandes potências, lutando na guerra agora. E aí então a guerra vai desenvolvendo, a Alemanha começa a sofrer suas baixas, começa a perder territórios e vai chegar em 1944. Nesse ano, os aliados vão fazer uma manobra espetacular. O que eles vão fazer? Eles deixam vazar para os alemães um áudio que eles iam fazer uma manobra, concentrar uma manobra para atacar os alemães pela parte sul da França.
E os alemães ficam com o pé meio atrás. Mas o que os aliados fazem? Coloca tanque de guerra inflável, carros inflável no solo e as pessoas vão empurrando esses negócios em tamanho real. E aí, quando os aviões alemães passam para fotografar aquele movimento, eles acham realmente que é uma manobra que está tendo, porque eles fazem até as poeiras para poder parecer que está em movimento mesmo, tanque de guerra, os caminhões, etc. E nisso eles concentram toda a sua toda a sua força na parte norte, na Normandia. E eles vão invadir pela Normandia, vai encurralar a Alemanha, e a Alemanha começa então a perder sua guerra ali. Ali vai ser considerado então o chamado dia D, o dia que eles fizeram essa manobra, e a Alemanha começa a perder a guerra. O Brasil vai entrar na guerra também nesse mesmo ano. Tá? Muita gente faz piadinha que o Brasil não foi importante, e isso não é verdade. O Brasil foi muito importante para a tomada de regiões na Itália, regiões estratégicas, e tem até documentários que eles perguntavam para os soldados alemães qual foi assim os outros inimigos deles, soldados que eles tiveram mais medo. Aí eles dizem nesse documentário que foram os brasileiros, porque falou que eles eram muito loucos. O Brasil foi muito importante na tomada de regiões na Itália, né? E tinha até um lema, né? Que a cobra vai fumar. E esse lema dos brasileiros aí. Quando o Hitler percebe que não tem mais saída, ele vai para o seu bunker, que é um esconderijo subterrâneo, né? E quando eles começam a escutar que já está chegando, as tropas dos aliados já estão chegando em Berlim e eles não têm mais para onde fugir, levando as famílias, alguns capitães, generais levaram suas famílias para lá e deram veneno para as crianças na hora de dormir, para que elas pudessem morrer e não ser capturadas. A União Soviética foram os primeiros a chegarem ali em Berlim, foi a União Soviética, e eles dominaram ali e o Hitler suicidou. Quando eu estava dando aula para vocês, eu falei que a Primeira Guerra Mundial começa com um tiro e a Segunda Guerra Mundial termina com um tiro. Né? Primeira Guerra com um tiro do Gravilo Príncipe no Arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, ou Áustria-Hungria, como queira, e termina com o Hitler suicidando com um tiro. Né? Só que a nota triste aí, que a gente costuma achar que na guerra tem o santo e o demônio, na guerra não tem isso, acho que são todos errados, na verdade. Mas o que aconteceu ali foi quando os soldados da União Soviética chegaram ali, em Berlim, eles começaram a estuprar as mulheres, crianças. Então foi uma coisa muito horrorosa. E a guerra então termina ali, só que o Japão ainda estava se entregando, já tinha feito um acordo para se entregar aos Estados Unidos. E os Estados Unidos quis mostrar para o mundo o seu poder bélico. Durante a própria Segunda Guerra Mundial, o Einstein mandou uma carta para o presidente dos Estados Unidos falando que a Alemanha estava desenvolvendo uma arma que matava em massa, que era a bomba atômica. E os Estados Unidos desenvolveram essa bomba e no dia 6 de agosto de 1945, uma tripulação de um avião B-29, os soldados naquela época tinham o hábito de colocar, os pilotos, né, tinham o hábito de colocar o nome das esposas, da mãe, das namoradas no avião. E o capitão desse avião colocou o nome da mãe, Enola Gay, e eles levantaram o voo sem saber qual que era realmente a missão. O que eles sabiam que eles iam no ar, um soldado ia ter que armar a bomba em pleno voo e ele ia receber um código e através desse código ia ter o nome da cidade que eles iam ter que fazer o ataque. E eles ficaram sem entender como que uma bomba só, para fazer tudo isso para jogar uma bomba, né? Então eles não sabiam realmente do poder do que se tratava aquilo ali. Eles receberam um óculos escuro para quando soltasse essa bomba e receberam um veneno. Se o avião caísse, eles tinham que tomar esse veneno. E
no voo ia depender das questões climáticas. Como estava tudo limpo, o céu estava visível, né? Eles receberam o código e o código formava a palavra Hiroshima. E no dia 6 de agosto de 1945, eles jogaram a bomba atômica em Hiroshima. Ela atingiu um raio mais ou menos de 4 quilômetros. Matou cerca de 100 mil pessoas com uma única bomba. A nota triste, né? Depois um fotógrafo japonês estava tirando umas fotos de umas plantas. Ele, quando viu aquela luz, aquele estrondo, ele conseguiu ainda chegar lá e tirar 6 fotos. Depois ele foi até muito criticado, porque como que uma pessoa vê as pessoas sofrendo e tira foto? Mas ele tirou a foto, segundo ele, para pessoas que iam vir depois ver o que era a destruição de uma bomba. 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos soltou outra bomba em Nagasaki. A primeira bomba soltada em Hiroshima era composta de urânio e a bomba de Nagasaki de plutônio. Então foram o teste que eles fizeram. Na verdade, muitas pessoas falam, mas isso aí foi para vingar Pearl Harbor. Eu acredito que não. Na minha visão, foi para mostrar realmente o poderio militar e falar para o mundo, mano, nós somos os caras. Cuidado com a gente. E aí termina então a Segunda Guerra Mundial e vai começar um outro conflito, que vai ser a famosa Guerra Fria, que não foi uma guerra no gelo. Beleza? Tamo junto. Isso é um assunto para depois. Até mais, galera. Isso aí.